Hoje vamos falar sobre a autonomia de bateria da Big Wheel 8.6, a bicicleta assistida da Old Bikes. Hoje eu vou falar para vocês de forma detalhada qual é a real autonomia que ela vai te entregar. Além disso, eu vou compartilhar com vocês também qual é a melhor estratégia de gerenciar a bateria de uma e-bike. Afinal de contas, a autonomia da bateria depende também da forma que você faz a gestão de bateria. E tudo isso nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairão aqui e seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Essa bike eu já estou com ela há cerca de 3 meses. De lá para cá nós já fizemos diversos testes aqui no canal. Entre eles o nosso principal teste, na qual foi inclusive o grande objetivo dessa bicicleta, o grande propósito dela aqui no canal, que foi o desafio do Caminho da Fé. Muito em breve vamos mostrar para vocês todo esse documentário que está imperdível. Foram 300 quilômetros de distância com mais de 9.000 metros de altimetria acumulada. Ou seja, esse foi um dos principais testes na qual submetemos essa bicicleta. Nesse vídeo especificamente vamos falar sobre a autonomia da bateria. Por isso, antes de qualquer coisa, é importante você entender o seguinte: qualquer e-bike, sendo essa aqui ou qualquer outra, dificilmente vai existir um fabricante que vai conseguir te dizer com precisão, com 100% de certeza, o quanto que ela vai fazer, qual é a autonomia. Olha, você vai fazer exatamente essa distância. Não é bem assim. Isso porque o cálculo de autonomia ele é feito através de alguns parâmetros, como por exemplo, o tipo de terreno que você vai pedalar, ou seja, se ele tem uma inclinação alta ou não, se é um terreno mais plano, o peso do ciclista e da bike como um todo, ou seja, todo o peso que a bike vai ter que suportar, o modo de assistência que é utilizado durante todo o trajeto, se você utiliza a potência mais básica do motor ou se você utiliza o motor sempre na potência máxima, isso é muito importante também. E uma das coisas que muita gente acaba não levando em consideração, que eu gosto de acrescentar sempre quando eu falo sobre isso, é a calibragem de pneu. Não apenas a calibragem, mas até mesmo o tipo de pneu correto. Juntando todos esses parâmetros, você vai chegar a um resultado de quanto que a bike vai fazer de autonomia. E é por isso que não é uma receita pronta. Não tem como eu dizer que a quilometragem que eu fiz, você vai fazer exatamente igual. Isso porque esses parâmetros podem mudar de ciclista para ciclista, de região para região e até de bicicleta para bicicleta. Porque afinal de contas você pode ter até o mesmo motor, você pode ter a mesma bateria em uma bicicleta diferente e isso não significa que você vai ter exatamente a mesma autonomia. Deu para entender? Essa e-bike está equipada com o motor Shimano EP6 com 250 watts de potência e 85 newtons de torque. Traz ainda uma bateria integrada com 504 watts-hora e 36 volts. E além disso, também traz câmbio eletrônico com sistema de auto shift, ou seja, o câmbio que troca a marcha sozinha. Você já deve ter ouvido falar nisso, que em breve eu posso falar depois detalhadamente só dessa parte. E eu estou citando nesse caso para que vocês entendam o que essa bateria aqui tem que alimentar. Ou seja, ela alimenta o motor, câmbio eletrônico traseiro e também o nosso ciclo computador aqui, que é o display que fica fixo aqui. Essas são as configurações eletrônicas dessa bicicleta. Mas obviamente que eu já fiz aqui um review completo falando de todos os detalhes. Caso você queira conferir um pouquinho mais sobre essa bicicleta, se interessou por ela, vale a pena você conferir aqui no card e na descrição do vídeo também. Agora eu vou compartilhar com vocês a experiência que eu tive com essa bicicleta. Para chegar a uma conclusão, eu fiz diversos testes aqui. Inclusive é uma bike que eu utilizo bastante para o meu deslocamento urbano aqui. Aqui na cidade, a grande maioria dos locais eu nem vou de carro, normalmente eu utilizo ela. Então isso já me ajuda também a entender um pouco melhor sobre o funcionamento do motor e a autonomia de bateria, a gestão de bateria. Além disso, eu tratei de fazer diversos pedais, na qual todos eles englobavam não apenas distância, mas também uma certa altimetria. Afinal de contas, subida é o que realmente consome bateria numa e-bike. Fiz diversos treinos aqui pela região mesmo, pedais de 50, 60, 70 e fiz pelo menos 2 treinos onde eu ultrapassei a marca de 100 km utilizando o tempo inteiro a assistência da bike. Ou seja, aqui já vai uma resposta. Dá sim para fazer mais de 100 km com essa bicicleta utilizando o motor a assistência o tempo inteiro. Em um dos pedais, na qual eu fiz com 112 km, eu fiz uma altimetria acumulada de aproximadamente 1.200 metros. Ou seja, é bem interessante. E olha, não esgotei toda a bateria. Esse pedal, inclusive, eu cheguei com cerca de 25 a 30%. Mais ou menos essa foi a autonomia que eu ainda cheguei, ou seja, dava para fazer até mais, ou um pouco mais subida, ou quem sabe até esticar um pouco mais
a distância daquele pedal. Só por isso nós já podemos considerar a excelente autonomia de bateria dessa bike. 100 km fazendo mais de 1000 de altimetria já estaria excelente. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu tenho uma outra bike que eu já mostrei aqui para vocês no canal, que eu não consigo fazer essa autonomia toda. Depois eu vou explicar um pouco melhor. O caminho da fé foi dividido em 5 dias e eu só precisei recarregar a bateria novamente ao final de cada pedal, ou seja, ao final de cada dia. Ou seja, eu sempre consegui sair do ponto A para o ponto B, ou seja, do início até o final, utilizando uma única carga de bateria. O primeiro dia foi o dia mais arriscado e esse dia eu realmente contei um pouco com a sorte, fiquei um pouco preocupado, mas deu tudo certo. Porque o primeiro dia foi um pedal realmente mais extenso, não chegou a 100 km, chegou a 90 km, na verdade 89.700, ficou bem próximo ali de 90 km. Podemos arredondar para 90 porque faltou pouquinho. Incríveis 2.250 metros de altimetria acumulada. Ou seja, houve um consumo muito grande aqui de bateria e mesmo assim deu conta do recado. E por incrível que pareça, não esgotou 100% da bateria. Eu cheguei já com ela na reserva da reserva. Para vocês terem uma ideia, o ciclo computador ele apontava que eu tinha aproximadamente ainda 7 km de autonomia. Ele tem aqui no visor, você consegue ver quanto que resta para você fazer, é claro, de acordo com aquele ritmo que você está fazendo. Lembram que eu disse que no cálculo também é colocado a cadência do ciclista? Ou seja, é o ritmo que você está mantendo. Quando duas pessoas fazem o mesmo trajeto, sendo que uma delas está num ritmo mais forte, obviamente aquela pessoa está consumindo mais energia, é a mesma coisa que o motor. Então, quanto maior o ritmo, maior vai ser o consumo. E isso você vai vendo aqui. Então, se eu estou no modo eco, estou numa determinada velocidade, ele vai me dizendo, olha, você tem ainda aí 50 km para fazer. É claro que não é exato, como eu disse, é sempre uma estimativa, mas isso já te dá um amparo, já faz com que você tenha mais ou menos uma noção do que você tem ali adiante. E à medida que você vai trocando, tanto é que se você passa para um nível de assistência mais forte, ele já percebe que vai consumir mais bateria e já diz, opa, agora a sua autonomia diminui. Ele vai marcando também. E isso te ajuda a entender a autonomia. E foram exatamente essas ferramentas que eu utilizei para eu conseguir fazer uma boa gestão de bateria. E agora nós entramos basicamente em um dos pontos essenciais desse vídeo. Para você realmente entender a sua e-bike, para você entender a 8.6, você precisa utilizar as ferramentas que está à disposição. A começar pela inteligência que nós temos aqui no motor EP6 da Shimano. Esse é um motor que, apesar de ser mais compacto, ele é muito mais potente e também ele é mais econômico. Na outra e-bike eu tenho lá o motor E7000 e uma bateria igual essa aqui, também de 504. A bateria é igual e os motores são diferentes. Com a outra e-bike eu não consigo chegar a 100 km com uma altimetria passada de 1000, por exemplo. Eu tenho que ter muito bom senso e usar de forma bastante moderada a assistência do motor, sem exigir tanto em muitas subidas, porque senão eu não chego a 100 km. E essa bicicleta aqui, galera, se sobressai muito àquela. Uma das coisas que eu percebi na prática, que eu posso dizer para vocês que fica mais fácil de entender a diferença, é que essa bicicleta aqui, quando você está pedalando, o motor ele vai controlando o nível de força que você está aplicando. Ele vai te entregando energia conforme ele realmente percebe que você está necessitando. Não tem necessidade muitas vezes de você às vezes estar num plano, estar numa velocidade bacana, estar numa tocadinha boa. O motor praticamente não fornece assistência, mas a partir do momento que ele sente que a bike ficou um pouco mais pesada e que a sua cadência diminuiu, opa, ele vai aumentando essa assistência. No outro motor, não tem toda a sensibilidade desse aqui. Nesse teste, por exemplo, aí observe que no visor aqui, olha só o consumo, a velocidade está uma velocidade bacana, está uma tocadinha boa e o consumo está bem pequeno, quase não ultrapassa. E é por isso que eu digo que a gestão de bateria da bike por si só já é excelente. Você consegue fazer uma excelente autonomia utilizando bem o equipamento que você tem. Existe também a gestão que você tem que fazer e foi isso que eu acabei aprendendo desde quando eu comecei a pedalar com e-bikes. Vai existir momentos que, se você quer realmente priorizar a economia de bateria, se esse for o seu objetivo, você vai precisar em alguns momentos abrir mão da assistência e é isso que faz você conseguir muitas vezes pedalar longas distâncias sem ter que parar para carregar a sua bateria. Se você precisa economizar bateria, em algum momento você pode ir fazendo essa estratégia. Além disso, existem vários modos de assistência e você não precisa usar o modo de assistência máximo o tempo inteiro. É claro que isso vai mudar de ciclista para ciclista, mas faça isso. Se você vai usar o motor,
começa sempre utilizando a assistência mais básica. Teve dias que eu saí para pedalar tentando utilizar o máximo possível a assistência do motor, ou seja, em nenhum momento eu desliguei a assistência. Direto para qualquer tipo de terreno, seja subida, seja no plano ou seja na descida. O tempo inteiro com o motor ligado. Depois teve outros pedais que eu fiz que eu tentei fazer exatamente essa estratégia. Hoje eu vou andar e só vou acionar o motor somente em momentos em que eu senti que está mais difícil, é uma subida pesada ou é um trecho técnico, alguma coisa do tipo, eu vou acionar. E eu fui fazendo esses comparativos até eu entender melhor quanto que a bike faz. Então teve dias que eu percebi, olha, hoje eu não precisava ter desligado o motor, eu poderia ter andado o tempo inteiro com o motor ligado e teria dado conta. Você vai começar a entender também que a bicicleta, a e-bike, ela pode sim muito bem ser como uma outra bicicleta qualquer, mesmo quando não tem assistência. A 8.6 mesmo é excelente nesse quesito. Eu consigo andar bastante com ela, inclusive, mesmo sem assistência ligada, porque a geometria dessa bike permite que você ande com uma boa rolagem. Esses pneus, inclusive, são indicados para rolagem, que é o Kenda Booster Pro, já falei disso para vocês. Portanto, se eu estou no asfalto, se eu estou num plano, se eu estou num estradão e eu quero abrir mão de usar assistência ali, muitas das vezes eu nem percebo que é uma bicicleta elétrica, eu consigo utilizar ela mesmo, ela sendo uma bike mais pesada e pesando acima dos seus 20 quilos, ainda assim eu rodo muito bem com ela. É uma vantagem dessa bicicleta. Essa estrutura toda dela favorece para que você tenha uma boa autonomia de bateria. Por isso que eu falei, meus amigos, que você pode inclusive tirar esse motor, essa bateria igualzinho e aí colocar lá em uma outra bicicleta. Talvez não vai ter a mesma autonomia, porque vai depender um pouco de como que a bicicleta entrega a aceleração, que ela vai fazer essa entrega de rolagem para que você não precise usar tanto a assistência do motor. E claro, né, tem as características do ciclista, o local que você vai pedalar, a inclinação do terreno, todos esses fatos têm que ser levados em consideração. Então, por isso, depois de todos esses argumentos, a conclusão que hoje eu chego em relação à autonomia dessa bicicleta é uma das melhores opções que eu já vi até o momento. Com esse motor aqui ficou perfeito. Inclusive, para mim, eu não vejo necessidade de ter uma bateria maior para que eu pudesse rodar um pouco mais. Porque, como eu disse para vocês, basta fazer uma boa gestão de bateria. Ah, Moisés, não falou de nenhum ponto negativo, só está falando das vantagens, porque na verdade esse é o objetivo do vídeo. O objetivo desse vídeo é falar acerca da autonomia de bateria. Como eu já disse para vocês que a autonomia de bateria é excelente, não tem por que nós falarmos aqui de ponto negativo, porque eu já disse que ela é excelente. Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, mas obviamente que eu acho que pode ter ficado alguma dúvida. E se ficou alguma dúvida, é extremamente importante que você já deixe aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião, quero saber o que eu posso te ajudar. Se eu puder te ajudar em mais alguma coisa, vem aqui e comenta. Se você quiser comentar também, talvez você já tenha essa bicicleta ou você tenha uma outra e-bike que utiliza esse mesmo sistema, qual é a diferença? Você conseguiu fazer acima de 100 km? Quanto que você já conseguiu fazer? Aliás, dá para fazer muito mais do que 100 km, tá? Eu só disse que 100 km é garantido, que já é muito bom, mas certamente dá sim para fazer muito mais do que 100 km se você souber gerenciar muito bem a bateria. Fechou? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje e se esse vídeo te ajudou, agora eu também quero a sua ajuda, né? Não custa nada, é só você deixar o seu like. Para você é muito simples, muito fácil e representa muito aqui para o nosso canal. Então já aproveita, deixa o seu like e também confere a sua inscrição. Se ainda não for inscrito, olha, só tem uma coisa para te dizer, você está perdendo, porque esse aqui é o canal ideal para as pessoas que são apaixonadas por bike. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve. Até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.